O Evangelho de hoje nos conduz a um encontro extraordinário com Jesus que caminha sobre as águas do mar agitado para encontrar seus discípulos. E nessa passagem de hoje encontramos lições profundas que ecoam em nossas vidas. Somos convidados a refletir sobre a importância da fé, da confiança em Deus em meio às tempestades que enfrentamos diariamente. A figura de Pedro queremos acompanhar, que se lança ao encontro de Jesus sobre as águas, mas que por um momento vacila pela força do vento, revela a fragilidade humana, também a necessidade de depender inteiramente do Pai Celestial. E essa história nos inspira a buscar uma intimidade maior com o Senhor, a cultivar a esperança diante das dificuldades e encontrar em Sua presença a força e o consolo para caminhar firme, mesmo quando o mar da vida parece muito agitado. Agora, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 14, versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje este lindo Evangelho nos traz lições profundas e também valiosas para as nossas vidas. Nós vemos hoje os discípulos enfrentando uma tempestade enquanto Jesus caminha sobre as águas em direção a eles. Agora Pedro pede para ir ao encontro de Jesus e, ao começar a afundar por causa do medo, clama pelo auxílio do Mestre. Jesus o resgata e juntos entram na barca, acalmando a tempestade. E essa passagem nos convida então a refletir sobre a fé, a confiança em Deus, a superação das dificuldades que enfrentamos em nossa vida. E a primeira lição que podemos extrair é que, assim como os discípulos estavam no mar agitado, nós também estamos constantemente diante das tempestades da vida. E elas podem se manifestar de diferentes formas, como
problemas financeiros, conflitos familiares, questões de saúde, desafios profissionais e tantas outras situações que nos causam inquietação. Só que a palavra de Deus nos ensina que a fé é um dom de Deus, uma resposta do ser humano à sua revelação. E Pedro nos mostra o poder da fé quando caminha sobre as águas para encontrar Jesus. Porém, em meio à tempestade, aí entra o medo, a falta de confiança, o fizeram afundar. E da mesma forma, em nossa vida, a fé é essencial para nos mantermos firmes, para podermos superar os desafios. Quando confiamos plenamente em Deus, Ele nos dá a coragem necessária para enfrentar as dificuldades da vida. E aqui é interessante observar que Jesus não removeu a tempestade de imediato, mas caminhou sobre ela para encontrar os seus discípulos. Isso nos mostra que muitas vezes Deus não nos tira das dificuldades, mas nos acompanha em meio a elas. Ele nos convida a enfrentá-las com fé e esperança, sabendo que sua presença constante nos guiará pelo caminho certo. Agora, outro ponto importante a ser destacado é que Pedro estava em apuros. Pediu socorro, clamou por socorro a Jesus e ele prontamente estendeu a mão para salvá-lo. Esse momento ressalta outra lição importante: a importância de buscarmos a ajuda do Senhor em meio às tribulações. Muitas vezes podemos nos sentir impotentes diante dos problemas, mas a oração nos conecta com a força divina que é capaz de nos levantar e nos sustentar, principalmente nos momentos mais difíceis. Veja então que Jesus, logo após esse episódio, entra na barca, acalmou a tempestade, e isso nos ensina que o poder de Deus está acima de todas as circunstâncias. Ele é o Senhor do universo e nada está além do seu controle. Então veja, meu querido, veja, minha querida, as águas agitadas podem claramente simbolizar os conflitos, as angústias de nossas vidas, mas devemos lembrar que com Jesus ao nosso lado podemos enfrentar todas as coisas. E nossa caminhada de fé é marcada por altos e baixos, assim como a jornada dos discípulos na barca. Mas com a certeza da presença de Jesus, podemos encontrar esperança, paz em meio às tribulações. Lembre-se, a oração é a elevação da alma a Deus e também o encontro do ser humano com o Criador. É por meio dela que nos aproximamos de Deus. É por meio dela que fortalecemos nossa comunhão com Ele. E assim como Pedro, somos convidados a caminhar sobre as águas da fé, mesmo em meio às tempestades. Quando nos concentramos em Jesus e confiamos plenamente em seu amor e cuidado, descobrimos que é possível superar os desafios, vencer as dificuldades. A fé não nos isenta das dificuldades, mas nos torna capazes de atravessá-las com coragem e perseverança. Então veja, ao olharmos para este Evangelho, nós somos convidados a refletir sobre como temos enfrentado as tempestades em nossas vidas. Será que temos permitido que o medo nos paralise ou temos colocado nossa confiança em Deus, sabendo que Ele está sempre conosco, mesmo quando as águas estão turbulentas? Às vezes, podemos até nos sentir tentados a querer controlar tudo e resolver nossos problemas sozinhos. Só que o Evangelho nos mostra que, quando tentamos fazer as coisas por nossas próprias forças, como Pedro que tentou caminhar sobre as águas sem a devida fé, podemos nos perder e afundar. É importante reconhecer nossas limitações. É muito importante dependermos da graça e do auxílio divino. Portanto, queridos, que possamos aprender com o exemplo dos discípulos e também de Pedro a importância da fé, da confiança em Deus, da oração em nossa caminhada cristã, em meio às tempestades da vida, que possamos olhar para Jesus e caminhar sobre as águas, mas com coragem, sabendo que Ele está sempre conosco para nos resgatar e nos conduzir em segurança. Que nossa fé seja a âncora que nos mantém firmes nas dificuldades e que a nossa oração seja um vínculo que nos une a Deus, fonte de toda força e esperança. E que Nossa Senhora também nos acompanhe em nossa jornada,
guiando-nos sempre em direção ao seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Senhor Jesus, hoje contemplamos este lindo Evangelho em que caminhas sobre as águas. Nos mostra o poder da fé e da confiança em Deus. Assim como os discípulos enfrentaram as tempestades, também enfrentamos tantos desafios em nossas vidas. Mas hoje, Senhor, pedimos que nos concedas a graça de caminhar sobre as águas da vida, mesmo em meio às dificuldades. Sabemos que muitas vezes somos tomados pelo medo, pela insegurança, mas reconhecemos que contigo nada é impossível. Pedimos que fortaleças nossa fé para que possamos enfrentar os desafios com coragem, com confiança em tua providência. E assim como Pedro, possamos clamar por tua ajuda em nossas aflições, sabendo que estendes tua mão para nos resgatar do afundamento. Ensina-nos a depender de ti em todas as circunstâncias e a buscar em ti a força para superar os momentos de fraqueza. Que nossa vida seja uma constante busca pela tua presença, sabendo que és o Senhor do universo acima de todas as coisas. Concede-nos a serenidade para enfrentar as tempestades da vida com a certeza de que estás conosco em cada passo. Que a nossa fé seja alimentada pela oração, pela escuta da palavra, pela comunhão com os nossos irmãos e irmãs na fé, e possamos ser testemunhas vivas do teu amor, irradiando esperança, paz em meio às dificuldades da vida. E que, Senhor, inspirados por este lindo Evangelho, possamos viver uma vida de fé e confiança em Deus, enfrentando as tempestades com serenidade e perseverança. Amém. Muito obrigado. Você que me acompanha até este momento na reflexão, é sempre uma grande alegria e um grande privilégio ter a sua companhia. Se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários: Senhor Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e Ele sempre te ilumine, e aguardo novamente a sua presença, a sua companhia aqui no nosso próximo encontro, claro que se assim Deus permitir. E tenha um ótimo dia.